Aleluia. Quantas querem mais do Senhor? Quantos homens que estão aqui querem mais do Senhor? Amém. A gente tem os homens hoje, a gente não pode esquecer. Eles estão aqui e eles também estão sedentos por aquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar. E eu tenho certeza que esse derramar desses dias, desse sábado, transbordará, querido. Olha, o Senhor, eu tenho sempre uma palavra que o Senhor me dá, e que aquilo que Ele transborda em mim, vai transbordar nos outros. Então, com certeza, aquilo que Ele está derramando sobre a tua vida, minha irmã, vai transbordar na vida de outros, amém? E nós vamos dar continuidade. Quem ainda está com fome? Eu já comi um pouquinho, mas ainda não encheu, ainda não foi suficiente. Quem ainda está com fome? Eu estou. Né? Foi uma palavra poderosa. O pastor Janderson já passou aqui uma palavra, pastora Cate, mas eu ainda estou com fome, amém? Com fome dessa palavra, da palavra do Senhor, e nós precisamos ter fome dela todos os dias. E eu quero hoje apresentar alguém, né, especial para alguns que já admiram essa pessoa assim, né, pelas redes sociais, nunca tiveram o prazer, né, de ouvir, pelo menos eu ainda não tive, mas hoje vou ter essa honra de estar aqui. O pastor Júlio César, que é um pregador da palavra, teólogo, pós-graduado em psicologia pastoral e escritor, casado com a pastora Rosana há 20 anos. Ele é pai da Maria Eduarda e do Júlio César filhos. Então vamos receber, dando glória e aplaudindo ao Senhor pela vida do pastor Júlio César. Pode vir, meu pastor. Fique à vontade, pastor. Obrigado. Mulheres de Deus, homens de Deus, bom dia. Que a doce paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Paz do Senhor, irmãos. Vocês estão bem? Que alegria estar aqui. Não é a minha primeira vez em Manaus, mas é sempre bom retornar, é sempre bom estar nessa terra tão quente. Para vocês terem uma ideia, eu sou do Paraná. Eu atravessei o Brasil. Eu saí ontem por volta das 14 horas e cheguei aqui próximo à meia-noite. Atravessei o Brasil para estar com vocês. Em Foz do Iguaçu, ontem no horário que eu saí estava 12 graus. Ontem à noite estava 4. Frio. Aí como que a gente faz para lidar com essas mudanças de temperatura, né? A imunidade tem que estar sempre em dia, para a gente lidar com esse choque de temperatura que tem no Brasil. Mas é uma alegria estar com vocês aqui. Quero louvar a Deus por toda a liderança do trabalho de mulheres, na pessoa da pastora Cate. Obrigado pelo convite, obrigado pela confiança. Eu já acompanhava esse trabalho de longe, e aprove Deus a oportunidade de estar com vocês aqui. Eu tenho ministrado muito para mulheres, porque quem me acompanha nas redes sociais, tem gente aqui que me acompanha nas redes sociais, uau! E são 2.300.000 seguidores só no Instagram, e 80% desse público é feminino, são mulheres. E me perguntam nas redes sociais, pastor Júlio, qual é o segredo? Eu digo, eu escrevo para mulheres, eu não escrevo para homens. Porque, irmão, deixa eu te falar, Jesus ressuscitou para as mulheres. Porque as mulheres compartilham. Homem não compartilha, não. Homem, se ele compartilhar, é um humor, é um meme. Agora, a mulher, não. Se impactou a vida dela, vai impactar a vida de mais alguém. Não tem, não. Mulher é assim, se fez sentido para ela, se a mensagem falou com ela, ela vai compartilhar. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês, todas vocês que fazem com que a mensagem que Deus tem me dado chegue cada vez mais longe. Eu trouxe meus livros, deixa eu te falar do meu último lançamento. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu lancei um livro agora
no último mês, desculpa, agora nesse mês, o mês ainda não virou. E no começo desse mês eu lancei um livro que já passou de mais de 20 mil cópias vendidas. Mais de 20 mil exemplares em menos de um mês. Esse livro surgiu num trauma. Eu viajo o Brasil há aproximadamente 20 anos pregando o Evangelho. E eu nunca tive problema com avião. Eu durmo no avião. O avião está taxiando, eu já estou dormindo. Se eu estiver muito cansado, eu acordo às vezes lá em cima. Não tenho problema nenhum com turbulência, já peguei turbulência terrível, mas não me assusta. Agora, eu fiquei preso num elevador. E confesso para vocês que foi a pior experiência possível. Eu fiquei preso dentro daquela caixa, aproximadamente 40 minutos. Lá na cidade Feira de Santana, na Bahia. 40 minutos preso dentro do elevador. E foi traumático. Foi tão traumático que eu tive síndrome do pânico. Todo hotel que eu chegava para me hospedar depois dessa experiência, eu ficava nos primeiros andares. Eu já chegava fazer o check-in na recepção do hotel, já pedindo para ficar nos primeiros andares. Era sempre assim. Se era no terceiro, no quarto, no quinto, eu subia pela escada. Eu não queria encarar elevador, porque a gente foge dos traumas. Nosso desejo é sempre fugir. A gente não quer reviver aquela experiência, porque o nosso metabolismo reage quando a gente revive uma experiência. Já percebeu que as suas mãos transpiram, o seu corpo, você se fecha, você se enclausura dentro de si mesmo, porque o seu corpo ele reage. Então você não quer reviver aquela experiência, e a sua mente sempre vai estar dizendo para você: isso vai acontecer de novo, isso vai acontecer de novo. Agora, quem diz que vai acontecer? Quem garante? E eu comecei a enfrentar essa batalha, e o que eu fiz? Comecei a estudar a respeito da minha mente. Fui estudar sobre neurociência, fui estudar cada vez mais sobre o campo da batalha da mente. Li aquele livro maravilhoso, aquele best-seller da Joyce Meyer, e surgiu esse livro, Governe a Sua Mente. Deus me deu o seguinte entendimento: nem tudo é espiritual. O problema da igreja brasileira é que ela espiritualizou coisas que não são espirituais. Durante muitos anos nós jogamos na conta do diabo e jogamos na conta de Deus coisas que não são de Deus, muito menos do diabo. Quer um exemplo? Finanças. Quantas vezes a gente repreendeu demônios, e a gente gosta de dar nome para demônios? Quantas vezes a gente diz: eu repreendo o devorador, o migrador, e a gente começou a repreender os demônios das finanças na nossa vida. E às vezes o demônio, o migrador, o cortador, o demônio que a gente gosta de dar nome, estava ali no cantinho dizendo assim: rapaz, você está me expulsando da casa dela, faz tempo que eu não entro lá, porque se eu entrar lá, ela vai pedir dinheiro emprestado. O problema dela não é demônio, o problema dela é o cartão de crédito. Às vezes, para melhorar as finanças, a gente não precisa de uma campanha, a gente só precisa parar de gastar mais do que ganha. Às vezes, para melhorar a vida financeira, a gente não precisa vir para um culto sobrenatural. A gente só precisa aprender a gerir os recursos que Deus nos deu. Faz sentido, sim ou não? Sim. Nem tudo é espiritual. Às vezes a gente só precisa de um espelho para a gente olhar e tomar vergonha na cara e dizer: eu vou mudar. Quem concorda, diga amém. Então nem tudo é do diabo e nem tudo é Deus. E eu entendi que existem batalhas na nossa mente que não é espiritual. Cabe a nós gerenciarmos os pensamentos. Toda mente é um jardim. E quem cuidava do jardim era Adão. Deus não colocou anjos para cuidar do jardim. Deus colocou depois que o homem caiu. Mas antes era o homem que protegia, era o homem que zelava pela mente, pelo jardim. Então é como se a sua mente fosse um jardim. Mas todo jardim tem uma serpente disposta a entrar nela. Quais são os venenos dessa serpente? Você sabia que tem coisa que está acontecendo na sua cabeça que é mentira, na sua mente que é mentira. É mentira. Tem coisas que estão acontecendo na sua mente que não é real. A sua mente é uma fábrica de coisas que não são reais. Lembra de Jeremias? Jeremias disse: eu decidi, eu quero trazer à memória aquilo que me dá
Ele está dizendo: eu decidi, vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então você vai aprender a gerenciar os seus pensamentos. Estou recebendo muito testemunho de pessoas ansiosas, depressivas, pessoas que estão aprendendo. Você vai aprender na prática a descartar os maus pensamentos e ficar somente com aquilo que Deus disse ao seu respeito. Eu vou estar lá no final para te atender. Esse livro eu lancei o ano passado, junto com a doutora Carla Mazzini, o livro Coragem para Alcançar o Impossível. Eu falo sobre a águia. Isaías diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia. Por que é tão difícil esperar no Senhor? Falar sobre esperar no Senhor numa geração imediatista é um grande desafio. Nós temos dificuldade de esperar no Senhor. Qual é o mapa para conquistar o que Deus tem preparado para nós? Existem pessoas que têm um talento absurdo, mas não vão conquistar o que Deus tem preparado para elas. Existem pessoas que têm um chamado maravilhoso, mas não vão viver esse chamado. Por quê? Porque não sabem se posicionar. Você vai aprender nesse livro como se posicionar para tomar posse daquilo que Deus tem para você. Eu vou estar lá no final para te atender. Os 2 livros, o combo, apenas R$80 os 2. Você pode pagar no Pix, no cartão, no Bolsa Família, como você quiser. Você vai escolher como você paga. E eu vou fazer uma dedicatória para você depois lá na minha banca. Vou fazer uma dedicatória para te abençoar. Quem tem um exemplar da Bíblia Sagrada? Vamos para a palavra de Deus? Abra sua Bíblia. Salmo de número 137. Nós vamos ler primeiro o Salmo de número 137, depois Isaías 54. Quem achou, diga amém. Junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos quando lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. E aqueles que nos levavam cativos nos pediam uma canção. Verso 4, e os que nos destruíram, que o alegrássemos dizendo, cantai-nos uma das canções de Sião. Verso 4, como cantaremos a canção do Senhor? Em terra estranha, diga comigo, como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Isaías 54. Isaías 54. Canta alegremente, ó estéril. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Rompe em cântico, exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto. Verso 2. Continua verso 1. Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Verso 2, amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações, não impeças, alonga as tuas cordas, e fixa bem as tuas estacas. Olha o verso 3, profético para a sua vida. Porque transbordarás, vou repetir, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. E você diz amém? Eu preciso de toda a sua atenção, toda a sua atenção agora, toda a sua atenção. Só se locomova se for urgente. Olha aqui para mim. Ser peregrino
é entender a sua real identidade. Peregrino sem identidade é fugitivo, é nômade. Todo peregrino tem uma identidade. Sempre que Deus quis firmar a identidade do seu povo, Deus permitiu que ele passasse por situações adversas. Sempre foi assim. Quando o povo de Israel se dividiu, quando as tribos se dividiram, a Bíblia diz que Deus começou a permitir que esse povo passasse por algumas situações para que eles se unissem novamente. O povo de Israel se distanciou de Deus. O povo de Israel ficou distante do seu Criador. O Salmo 137 é um dos salmos mais lindos da Bíblia. Se você dissesse para mim qual é o salmo mais lindo da Bíblia, eu te diria que tem vários, mas um dos mais lindos é o Salmo 137, apesar que existe muita tristeza incutido nele, inserido nele. O Salmo 137 representa um período muito triste, um período negro da história do povo de Deus. Deus resolveu entregar o povo de Israel como escravo à nação mais poderosa da época. A Babilônia era a capital, a capital do mundo, a nação mais rica, mais poderosa, a nação que possuía o maior material bélico, maior arsenal de guerra, uma cidade ou um território, uma geografia que tinha ambientes, ou melhor dizendo, um ambiente que tinha fortalezas intransponíveis. Era um poderio muito grande. E Deus resolveu entregar a sua nação, o seu povo, para ser escravizado por essa nação. Não era a vontade de Deus, mas Deus permite. Porque nem tudo que acontece é vontade de Deus, mas tudo que acontece é permissão de Deus. E tudo que Deus permite, Deus usa. Vou repetir. Nem tudo que acontece é vontade de Deus, mas tudo que acontece é permissão de Deus. E tudo que Deus permite, Deus usa. Diga comigo, tudo que Deus permite, Deus usa. Deus permitiu e usou o cativeiro para tratar com esse povo. A Bíblia diz que a nação de Israel fora saqueado 3 vezes. 3 períodos de saque. Um desses períodos foi um dos períodos mais tristes. Foi quando as mentes mais brilhantes da nação de Israel foram levadas cativo. Nesse saque, ou nessa movimentação, a prataria, o ouro, os utensílios do templo também foi levado. O templo de Deus foi saqueado. Deus permitiu também que o lugar da adoração, o lugar da presença também fosse levado pelos babilônios. E agora a nação de Israel está cativa desse povo. Durante 70 anos, um ciclo completo, um ciclo inteiro, a nação de Israel foi subjugada por essa nação poderosíssima, a nação babilônica. E o Salmo 137 retrata esse período. Ele é triste por demais. Se puder projetar para mim o Salmo 137, a Bíblia diz que esse salmo fora escrito nesse tempo de cativeiro, e segundo um dos historiadores, esse salmo foi escrito por volta do 20º ano de exílio. Próximo ao 20º ano de exílio, esse salmo foi escrito. E esse salmo retrata como estava o coração do compositor, como estava o coração da nação. Eles estão dizendo: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos quando lembramos de Sião. Eles estão com saudade do solo pátrio, eles estão com saudade da sua casa, eles estão com saudade
daquilo que eles viveram, da estação que viveram com Deus, do ciclo que viveram com Deus. Olha o verso de número 2, que triste. Ele diz que junto aos rios da Babilônia eles sentaram e choraram, e sobre os salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas. Esse é o versículo mais triste desse salmo. Se o salmo já é triste, esse versículo é mais triste ainda. Eles estão dizendo que sobre os salgueiros nós penduramos as nossas harpas. Eles estão deixando claro que os instrumentos de adoração foram deixados de lado. E eu provo para você que esse cenário aqui é triste demais. A nação de Israel não era conhecido pela sua cavalaria de guerra. O povo de Israel não era conhecido por ter bons cavaleiros, por ter bons soldados, por ter espada, por ter lança. Não, o povo de Israel não era conhecido por ser uma nação de conquistas, que conquistavam geografias, territórios. Não, a nação de Israel era conhecida pela sua devoção ao seu Deus. A nação de Israel era conhecida pela adoração. E esse povo, eles dormiam e acordavam adorando. Toda a movimentação desse povo era debaixo de muita adoração. Para você ter uma ideia, o salmista, quando dormia, ele dormia assim: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E quando acordava pela manhã, ele acordava dizendo assim: eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Eles dormiam adorando e acordavam adorando. Quando o sacerdote levítico acordava pela manhã, a história diz que ele ia até o altar, tirava as cinzas do altar e colocava lenha nova, porque ele acreditava que o altar precisava todos os dias de lenha nova, porque na mentalidade desse povo, na cultura desse povo, tinha o seguinte entendimento: a adoração de ontem serviu para ontem, a adoração de hoje serve para hoje. Por quê, pastor Júlio? Porque para Deus tudo tem que ser novo. Por quê? Porque Deus é Deus de coisas novas. Para que oferecer coisa velha para Deus, se Ele é Deus de coisas novas? Então o entendimento, isso era intrínseco na cultura desse povo. A adoração de ontem serviu para ontem, a porção de ontem serviu para ontem, a porção de hoje tem que ser renovada. Tira as cinzas e coloca a lenha nova. Era assim que esse povo fazia. Era essa a mentalidade desse povo. E todo dia era adoração. Até as movimentações desse povo, quando eles eram peregrinos, era debaixo de adoração. Esse povo caminhava debaixo de adoração. Quer um exemplo? Vou te dar de maneira bem prática. Eu passava lá na casa da pastora Cátia. Ela junto com a família dela se unia, eu com a minha família se uníamos, e a gente ia montando caravana para ir para o templo adorar. As famílias iam se unindo. Eles pegavam o melhor do tempero, eles pegavam o melhor do seu rebanho, do seu gado, tiravam o dízimo, tiravam a oferta, separavam, porque ninguém ousava chegar no templo sem uma oferta, sem o dízimo. E eles iam adorando ao Senhor. Essa peregrinação era feita debaixo de muita adoração. Por quê? Porque existiam territórios que eles passavam que eram terríveis só de estar. Vale de Gerar, Vale de Acor, Vale de Baca, que o Salmo 84 fala de um vale terrível. O Vale de Baca é o Vale das Lágrimas. Esse vale era tão terrível de estar, tão terrível de estar, que eles acreditavam que até as plantas choravam por estar lá. Porque durante o dia a temperatura é muito alta, o calor é escaldante, mas à noite a temperatura cai abaixo de zero e o frio é congelante. E como eles faziam nesses lugares terríveis, vales, eles adoravam, porque a música, aprenda isso, a música tem o poder de tornar prazeroso aquilo que é difícil fazer. Quer um exemplo? Você vai fazer a tarefa doméstica, coloca um louvor para você ver.
Você vai dirigir o carro, coloca um louvor no carro para você ver. Você passa por lugares, a música, ela vai liberando dopamina, ela vai liberando adrenalina, ela vai liberando energia, prazer, a ponto de gerar um bloqueio no seu subconsciente, que você chega a esquecer de lugares que você passou. Talvez você, não sei você, mas eu quando estou dirigindo, ouvindo louvor, adorando, eu paro e fico pensando, meu Deus, eu passei por aquele radar, será que eu passei na velocidade certa? Porque eu nem percebi que eu passei. Porque a música, ela gera esse bloqueio na mente. Você vai fazer academia, o que tem na academia? Música. Você vai fazer uma caminhada, como que você faz? Coloca um fone de ouvido e vai ouvindo louvor. Porque a música torna prazeroso aquilo que não tem prazer, a gente não tem prazer em fazer. Agora imagine esse povo adorando no deserto. As nações olhavam, os nômades olhavam aquele povo peregrino. A gente é peregrino, mas a gente adora. Eu vou repetir, a gente é peregrino, mas a gente... Eu vim pregar para mulheres que têm cicatrizes, que têm feridas, que passam processo de dor, passam momentos difíceis. Muitas delas tinham mais motivo para ter desistido do que você imagina, mas elas estão aqui hoje adorando, porque a adoração sustenta, a adoração mantém elas de pé, a adoração faz parte da identidade. Só quem tem identidade de adoradora, levanta a mão, glorifica, adora, exalta, porque Ele te fez adoradora. Se é verdade o que eu prego, faz alguma coisa aí. Que ambiente é esse? Falaram para mim, pastor Júlio, você vai ver o que é o ambiente da conferência Plenas. Isso aqui está surreal. Porque um ambiente que Deus está presente, ele é carregado de adoração. Adorador, ele não quer saber quem está no cartaz. Adorador, ele não quer saber a programação, quem vai pregar, quem vai cantar. Adorador, ele não quer saber se a estrutura favorece, isso tudo conta, a organização, tudo isso conta, mas o mais importante não é o que fazemos, é para quem fazemos. Eu vou repetir, mais importante não é o teu coração de Marta, é o teu coração de Maria. Não é o que fazemos, é para quem fazemos, porque Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia, aleluia. Só que olha aqui para mim, eu te mostrei o retrato desse povo, só que agora eles estão dizendo assim, preste bem atenção nisso. Eles estão dizendo assim, mulheres, sobre o salgueiro nós penduramos as nossas harpas. Você consegue imaginar um povo, pastoras, mulheres de Deus, que passavam a vida adorando, ficar 70 anos sem cantar uma música? Você consegue imaginar um povo que era conhecido, retratado pela adoração, passar 70 anos sem cantar uma música? Eu te pergunto, já viu isso? Alguém que foi chamado para fazer algo, que não consegue fazer aquilo que foi chamado? Irmãos, uma das coisas mais tristes é alguém que não flui na sua identidade. Porque a identidade desse povo é a adoração. E eles estão dizendo, a gente pendurou as nossas harpas, a gente parou de adorar. E olha o que está acontecendo, olha o retrato, olha o verso seguinte. Coloca para mim, por favor. Olha o verso seguinte. Eles dizem assim: aqueles que nos levavam cativos nos pediam uma. Pode tirar para mim, por favor.
Sabe o que eles estão dizendo? Os babilônios estão aproximando deles e estão dizendo assim: canta uma música para nós. Canta uma música. Só que o pedido aqui não é um pedido de alguém que quer ouvir uma música. O pedido aqui é em tom de deboche. O pedido aqui é de alguém que escravizou esse povo. O pedido aqui não é em tom de alguém que quer ouvir uma música. O pedido aqui é irônico. Eles estão aproximando, os babilônios se aproximam e dizem assim: vocês não eram o povo mais feliz da terra? O retrato aqui é o retrato daquilo que o diabo faz quando a gente está vulnerável. Já reparou que quando você está vulnerável, o diabo se aproxima de você e diz assim: cadê o seu Deus? É assim que o diabo faz, sim ou não? Você está sabe aquela oração que é batalha espiritual? Aquela oração que você não entrou para orar, para falar com Deus, você entrou para guerrear. E parece que nessas horas Deus some. Você fala, parece que a sua oração não sai do teto. Seu sentimento é de abandono, é igual Jesus. Senhor, por que me abandonastes? Você está naquela batalha espiritual, aí o diabo encosta, ele aproveita, o diabo é sujo, ele ama aproveitar o nível mais baixo da sua vulnerabilidade. É aí que ele se aproxima e diz: mas você não é dizimista? Mas você não é ofertante? Mas você não é plena? Canta agora. Mas você diz que não é fiel ao teu Deus? Seja fiel agora. Ele começa a lançar setas na sua mente, dardos inflamados. Os babilônios estão aproximando deles e dizendo: mas vocês não cantam? Canta agora. Faz agora. Só que o diabo não sabe, ele nunca entende, ele é sujo. Que a gente não adora pautado na circunstância. A gente não adora pautado no momento. A gente não adora, aleluia, pautado na nossa força. A gente adora porque a gente é fraco. E é na fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Eu quero profetizar: o louvor dele nunca vai apartar da sua boca. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos deditosos, a adoração dele não vai se apartar dos seus lábios. Os babilônios querem uma canção. Qual é a resposta? Coloca para mim o texto, por favor. Como cantaremos a canção do Senhor se estamos em terra estranha? Verso 4. Como cantaremos? Eles estão dizendo assim: em terra estranha a gente não adora. A resposta aqui mexe comigo. Porque olha aqui para mim, irmão. Deixa eu te dizer uma verdade, mulheres de Deus, homens de Deus que estão aqui. Escravo pode até cantar uma música, mas ele não adora. Isso é sério. Lembra do povo no Egito? Qual foi a ordem de Deus para Moisés? Fala para Faraó e diga ao povo para que celebre, para que adore em uma festa para mim no deserto. Deus ouve o seu clamor em terra de escravidão, mas Deus não recebe sua adoração. Porque quando o povo estava lá no Egito preso, Deus disse: ó, eu ouvi o clamor, mas Deus não diz: eu recebi a sua adoração. Porque em território de escravidão não se adora. A principal característica de um adorador é a liberdade que ele tem. Porque a adoração não é uma música que se canta, é uma liberdade que se exerce. Não, eu vou repetir. Adoração não é uma música que se canta, é uma liberdade que se vive. Porque cantar, olha aqui para mim, cantar. Tem gente naqueles programas da Globo que canta.
Já viu aqueles programas de calouros? Tem gente que nunca entrou numa igreja que canta. Sertanejo tem gente que canta muito. Você olha pro pop, pro rock, sei, tem tanto cantor. Só que cantar, tem gente escrava que canta. Agora adorar, porque a adoração não é uma música que se canta, é um estilo de vida que se leva. Quer um exemplo? Para a música, por favor, só um minutinho, para a música. A gente não precisa de música para adorar. Olha aí. A gente não precisa de música. A gente é a música. A gente não precisa de uma canção. Nós somos a canção do céu. Se não tiver música, a gente salmodia. Porque, irmãos, olha aqui para mim, adorar não é cantar uma música, é levar uma vida plena perante Deus. Adoração, o adorador. Pastor Júlio, qual é o principal atributo de um adorador? O principal atributo de um adorador é a liberdade que ele tem. Deus te fez livre. Só quem é livre. Só quem é livre. Então voa, mulher, voa, você é livre. Voa, você é livre. Você é livre, Deus te chamou para a liberdade. O pecado não te prende, o passado não te prende, os seus erros não te prende, o que você fez não te prende, porque Ele te fez. Só quem é livre. Livre, nós somos livres. Seja livre. Só que eles estão dizendo, em terra estranha a gente não adora. Aí escuta só, deixa eu aprofundar aqui o texto. A Bíblia diz que 70 anos se passaram. 3 regimes se estabeleceram nesse tempo. O principal deles, o regime dos medos e persas. Regime tirano. Um rei chamado Belsazar se levantou. Esse rei era insano, tirano. Um dia ele resolveu dar uma festa. E essa festa durou muitos dias. E ele, no auge da sua bebedeira, com seus comparsas, com seus companheiros de bebedeira, seus companheiros de mesa, pensa numa mesa promíscua. Ele resolve tomar uma atitude. Ele resolve mandar trazer os utensílios do templo para se embebedar. Ele manda trazer a prata, o ouro. Imagina aqueles cristais sendo trazidos. E a Bíblia diz que ele começa agora a se embebedar. Ele pega e começa a se embebedar nos utensílios sagrados de Deus. Deus permite que o templo fosse saqueado. Deus permitiu. Deus permitiu que o templo fosse tudo que era de riqueza ali fosse levado. Mas Deus não permitiu que os utensílios do templo fossem profanados. Porque quando ele misturou o santo com o profano, Deus baixou. E ele está lá se embebedando. Aí o dedo de Deus começa a escrever na parede. Aí começa, o palácio vira uma correria. Manda chamar os sátrapas, manda chamar os súditos, os sábios, os tarólogos, os astrólogos, gente que sabia de artes místicas. Buscaram tanta gente para tentar interpretar. De repente trouxeram um velhinho chamado Daniel, ele veio da Babilônia também, e ele se manteve fiel a Deus nos 3 regimes, 3 reinos, e ele se manteve
íntegro. Manda chamar o ministro Daniel. Daniel aparece e começa a ler o que o dedo de Deus escreveu na parede. Mene, mene, tekel, ufarsim. Pesado foste na balança e achado fostes em falta. Daniel sentenciou, pautado na palavra de Deus. Olhou para Belshazar e disse: Deus te coloca na balança hoje e mede o seu reinado. Enquanto Daniel está liberando essa palavra do lado de fora das fortalezas intransponíveis da Babilônia, tem um rei chamado Ciro, um jovem, proeminente, um estrategista de guerra. E olha a estratégia dele. Ele divide, ele muda o curso do rio Eufrates. O rio Eufrates banhava, ele passava por debaixo dos muros da Babilônia e banhava a Babilônia. Toda a água que entrava na Babilônia dependia do rio Eufrates. E o que Ciro faz? Ele muda o curso do rio. E naquela lacuna que se abre, ele entra com seu exército. E naquela mesma noite que o dedo de Deus escreveu na parede, Ciro tomou o reinado de Belshazar. E a Bíblia diz que uma das primeiras atitudes de Ciro é libertar o povo de Deus. O povo de Deus agora está? O povo de Deus agora está? Só que agora para onde a gente vai? Como que a gente vai caminhar? Como a gente vai peregrinar? E para cada tempo Deus tem uma palavra profética. Antes do regime, antes do exílio, Deus levantou profetas como Jeremias. Jeremias trouxe uma palavra cirúrgica, pontual, dizendo para o povo não ir para o exílio, e o povo foi. Jeremias também se levantou no meio do exílio. Ele, Ezequiel e tantos outros profetas profetizaram dentro do regime. Só que agora o exílio passou. E para cada ciclo, diga comigo, para cada estação, Deus tem uma palavra. Diga comigo, para cada ciclo, uma palavra profética. Só que agora Deus levanta um profeta. Isaías 54. Coloca para mim, por favor, que é aqui que eu quero pregar nesse tempo que eu tenho. Só quem está querendo almoçar, diga amém. Segura, irmã, segura. Você está se alimentando espiritualmente, daqui a pouco você vai alimentar o físico. Isaías 54. Olha o que Deus diz na boca do profeta Isaías: canta alegremente. Só que olha aqui para mim. O povo de Israel está perdido. Para onde a gente vai? A gente está livre, mas a gente precisa peregrinar. A gente vai peregrinar para que direção? Aí vem Deus e diz: canta. É interessante que no exílio, no Salmo 137, o salmo que a gente leu, tinha um pedido. Os babilônios estavam se aproximando. Os babilônios se aproximavam e diziam: canta uma canção, sim ou não? Só que agora também tem um pedido. Então tem dois pedidos aqui. Dentro do exílio teve um pedido: canta uma das canções de Sião para nós. Qual foi a resposta no Salmo 137? A gente não canta, a gente não adora em terra estranha. Só que agora tem um pedido: canta. No Salmo 137 eles cantaram. E agora? Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. E entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles, e por isso eles estão alegres. Traz-nos de volta, Senhor. Traz-nos de volta, como torrentes do Negueb. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo seus molhos. O que semeiam em lágrimas, colherão com alegria. Aqueles que levam a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus. Salmo 129. Eles cantaram, sim ou não? Por que
que no Salmo 137 eles não cantaram e aqui eles cantaram? Porque o pedido do Salmo 137 foi o pedido dos babilônios. E pedido de quem te escraviza não pode ser aceito. Eu vou entrar agora. Agora eu vou aprofundar. Agora, mulher, se prepara que você vai tomar umas lapadas santas. Eu vou falar, Deus manda. Então vai. Tem gente que não se liberta porque vive dando resposta para quem escraviza. Como que você, filha, vai ser livre se você vive na dependência emocional? Tem 10 anos que o seu casamento acabou e você vive esperando quem diz que vai voltar, não vai voltar. Por que você vive escrevendo uma página que Deus já virou? Por que você vive apegado a uma página que Deus já fez isso aqui? Não, diz que é livre, mas tem coragem de criar 10 perfis, 15 perfis fakes. Todo ano tem um perfil fake para ficar stalkeando e olhando a vida do camarada que já foi. Está aqui dizendo que é livre. Eu falei que eu ia pegar. Eu falei que eu ia aprofundar. Diz que quer viver o novo de Deus apegado ao velho. Não vai. Aí fica aqui, Senhor, eu quero viver algo novo. E Deus está dizendo, mas não vai mesmo. Por que não vai? É um fecha perfil, abre perfil, é bloqueada, abre outro e bloqueia. Ei, filha, se você não se ama, não exija, ou não peça para alguém te amar. Se você não se dá o respeito, não peça para alguém te respeitar. Ai, são verdades que você ouve, mas não se liberta. Gente dependente emocional nunca vai viver o novo que Deus tem preparado para ela. Sabe como que eu sei que tem coisa nova chegando numa casa? É quando você passa na frente e tem uma caçamba de entulho. Aí você olha para aquela caçamba de entulho e você vê o quê? Tem reforma aí. Tem coisa velha saindo. Porque Deus é mestre de obra perfeito. Paulo disse que aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Deus é o alfa, aquele que começa, e é o ômega, aquele que conclui. E para ele concluir a obra, ele vai arrancar você dessa dependência emocional. Ele vai tirar tudo aquilo que escraviza. Ele vai tirar tudo aquilo que te escraviza. Vai tirar o velho. Porque Deus não tem compromisso com coisas velhas. Não, às vezes você não precisa ir para o divã do psicólogo. Você só precisa arrancar aquilo que Deus está dizendo, arranca. Outro dia, queria que minha esposa estivesse aqui. Ela não conseguiu vir, mas é ela que cuida da minha agenda. A pastora Cátia teve contato direto com ela. E a minha esposa, eu estou pregando numa igreja, e uma irmã chega em mim e disse assim: pastor Júlio, eu tenho um presente para sua esposa. Mulher gosta de ser presenteada. Eu falei, amém. E o que é isso, irmã? Eu olhei em cima do banco, tinha uns 2 bancos ocupando aquilo. Eu falei, irmão, o que tem aí? Ela disse, pastor Júlio, é um presente para sua esposa. Eu falei, mas o que é, irmã? É um jogo da Tupperware. Eu falei, a esposa não vai dormir hoje. E era uma torre. Irmão, aquilo é caro. É mais caro que um iPhone. Guardadas as proporções. Irmão, é absurdo. As irmãs sabem. Você olha lá na cristaleira dela.
Aí eu falei, ela vai ficar, irmã, ela vai amar. Cheguei no hotel, montei em cima da cama, peguei o celular, liguei para ela. Aí estou conversando com ela, virei a câmera. Falei, você acabou de ganhar um presente. E ela começou, ela ficou sem voz, a voz embargou. Falei, ué, você está emocionada? Porque é Tapué. Ela disse, não. Eu tive uma experiência com Deus essa semana e Deus acabou de me confirmar. Falei, o que foi? Ela falou, vou te explicar. Ela falou, amor, eu abri o armário de casa e eu vi tanta vasilha velha. Não, ela disse, pote de sorvete, vasilha amarela. E ela disse assim, e eu guardando aquelas coisas, e de repente o Espírito Santo falou para mim, arranca tudo que é velho, porque eu vou trazer coisas novas. Aí ela me disse uma frase, que mexeu muito comigo. Ela disse assim, amor, às vezes a gente está guardando coisa velha e nem percebe. Inconscientemente. E foi como se o Espírito Santo tirasse uma venda dos meus olhos. E eu falei, olha, e ela disse, olha a coisa nova chegando. Eu terminei aquela conversa com ela, coloquei a cabeça no travesseiro para dormir, e o Espírito Santo disse para mim, filho, às vezes o novo não vem, porque não tem espaço. Aí você fica aqui, Senhor, eu quero viver aquilo que o novo que o Senhor tem preparado para mim. Aí eu te pergunto, tem espaço? Eu sei que tem roupa que a gente gosta de ver. Tem roupa que a gente gosta de ver no cabide. Tem 10 anos que você não usa, mas você deixa lá. Aí você fica naquela ilusão de uma palavra profética. Eu ainda vou caber nesse vestido. Só no arrebatamento com o corpo glorificado. E nem roupa você vai precisar, porque você vai embora. Olha aqui para mim. Aí fica pedindo o novo de Deus. Fica preso ao velho. Irmãos, olha aqui para mim. Quanto mais coisa velha você juntar do lado de fora, maior é a certeza. Seu coração virou um ajuntamento de emoções velhas. Você é mais transparente do que imagina. Tem gente que é um acúmulo. Deus não te chamou para ser acumuladora. Deus te chamou para ser transbordadora. Você vai transbordar. Crente não acumula, crente transborda. Mulher de Deus adoradora não acumula, ela transborda. Eu profetizo que você vai transbordar. Uragachaca. Para de acumular. Eu sei que você gosta de ter uns 30 pares de sapato. Eu tenho 2 mulheres em casa. Eu sei, eu não estou te falando de ter coisas que você gosta de ter. Eu estou te falando de apego. E servir a Deus é praticar a arte do desapego. Tudo que você se apega se torna seu ídolo. Eita, quero ver da glória a Deus agora. Tudo que você se apega, você idolatra. Deus te chamou para desapegar. A gente tem que viver entre o equilíbrio do desapego e o equilíbrio do cuidado. Eu não estou dizendo para você viver o desapego do relaxo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você, cuide, mas não se apegue. Porque Deus pode te pedir exatamente isso. Não se apegue. Olha aqui, mãe, não se apegue nem aos seus filhos. Isso é que dói. Porque uma mãe poderosa é uma mãe inútil.
Você cumpre o seu papel quando você se torna inútil. Isso aqui pega. Ai, pastor, seus filhos não são seus. Seus filhos são herança do Senhor. São só suas flechas. Talvez você está vivendo, as flechas talvez está na aljava, está guardadinho, mas no tempo certo você vai fazer igual o Joquebede, vai preparar o cesto. O menino cresceu, vai filha, que Deus vai te usar. Vai filho, que Deus vai te usar. Coloca ele no Nilo, tempos mais tarde ele vai movimentar o Mar Vermelho. Porque uma mãe poderosa projeta os filhos nas coisas pequenas, para depois os filhos moverem coisas grandes. Eles serão maiores do que você, eles irão mais longe do que você. Então dá um brado de vitória ao Senhor. Não se apegue. Se apega. Cuide, mas não se apegue. Sabe por que toda ruptura é traumática? Porque você se apega. E Deus está dizendo, canta. A gente vai para onde? Canta. A gente vai fazer o que? Canta. Sabe o que Deus está dizendo? Volte a fluir na identidade de vocês. Gente desapegada, gente que não acumula, gente que não se apega a coisas velhas, é gente que tem uma identidade firmada. E uma mulher que sabe quem ela é em Deus, não tem gente que se abala. Não, já reparou que tem gente perdendo tempo com coisas que um dia você perdeu? Você percebe que evoluiu. Quando você vê gente do seu lado se perdendo em coisas que um dia você se perdeu, você olha e diz assim, ah filha, para com isso, deixa de bobagem. Aí você, depois que você dá um conselho, você sai de perto e fala, eu mudei, tô diferente, nossa, como eu evoluí. Gostoso, não é? Porque a identidade faz você estar num lugar de segurança. Sabe quando você tem uma pessoa que tem identidade, é uma pessoa segura, nada abala ela. E o diabo vai tentar tirar você dessa zona de segurança. O diabo vai tentar minar sua identidade. Aí você olha no grupo da família no WhatsApp, o lugar que Deus testa. Deus te não sai não, pastor, vou sair de lá. Não sai não, que é lá que Deus está te moldando. Pastor, eu vou sair. Deus vai usar aquela sua cunhada atribulada para te colocar de novo. Sai não. Sai não. Olha aqui. Deus não livrou nem Jesus, que era filho legítimo dele, de Judas. Vai livrar você? Quando Deus quer firmar a sua identidade, Deus coloca um Judas no seu caminho. Quando Deus quer firmar a sua identidade, Deus coloca gente desleal no seu caminho. Quando Deus quer firmar a sua identidade, Deus coloca pessoas que vão ferir você, para caminhar com você. Aí você fica dizendo, Senhor, me livra de Judas. E Deus está dizendo, eu coloquei ele na sua vida para te moldar. Pastor, não fala isso. Só que olha aqui para mim. A máscara de Judas não cai em indireta. Já escreveu o textão? E o Espírito Santo fala, apaga que dói menos. Você faz aquele áudio, 5 horas desabafando, o Espírito Santo fala, coloca na lixeira que vai doer menos. Por quê? Porque a gente é ser humano. Só que a máscara de Judas não cai nas indiretas. A máscara de Judas cai na mesa da adoração. Você quer saber quem é o Judas? Sirva. Uma bacia, uma toalha revela quem está te traindo.
uma bacia, uma toalha e uma mesa. Judas não suporta. Judas suporta ataque, Judas suporta afronta, mas Judas não suporta a verdade. Judas não suporta serviço. Judas não suporta a bacia, Judas não suporta a toalha, Judas não suporta a mesa da verdade. Deus está dizendo que a verdade vai ser estabelecida na mesa que você está. Judas não vai ficar nela. Canta, canta, canta. Canta. Aí vem Deus e diz assim: canta. Deus não quer só uma canção alegre. Canta alegremente. Deus quer uma canção alegre. Aí vem Deus e diz assim: canta alegremente, ó estéril. Por que Deus está chamando uma nação de estéril? Porque foram 70 anos sem gerar nada. 70 anos de escravidão sem gerar nada. Aí vem Deus e diz assim: canta. Canta. Olha aqui para mim, irmãs, mulheres. Se eu chegar numa mulher grávida e dizer para ela: canta, qualquer um faz. Se eu chegar numa pessoa que está abrindo uma empresa, sabe aquela irmã que acabou de abrir o salão dela, a irmã está feliz, você chegar nela e falar assim: irmã, canta. Meu Deus, se não tiver uma música ela compõe. Agora quero ver chegar numa estéril. Porque Deus está dando uma direção que está indo na contramão. 3 coisas, isso aqui é para quem está anotando. 3 coisas acontecem quando Deus te dá uma direção. 3 desafios. Anota. 3 desafios acontecem quando Deus te dá uma direção. Diga comigo: 3 desafios que acontecem na direção de Deus. Primeiro desafio: quando Deus te dá uma direção, Deus desafia a sua realidade. Você vai olhar para a sua realidade e não vai fazer sentido. Pastor Júlio, como que eu sei que Deus está nesse negócio? Quando você olha para a sua realidade e diz: faz sentido nenhum. Quando Simão Pedro olha para Jesus e diz assim: mestre, nós pescamos a noite toda. À noite ele está falando, a realidade agora está diferente. E a melhor pesca não acontece durante a noite, durante o dia. A melhor pesca acontece durante a noite. O que Jesus está desafiando? A realidade dele. Lança a rede. Lembra de Jesus olhando para Simão e dizendo assim: ó, vai buscar uma moeda na boca de um peixe. Isso aqui é ilógico. Todas as vezes que Deus te dá uma direção, Deus vai desafiar a sua realidade. Pastor Júlio, não faz sentido. É exatamente o que Deus quer. O que Deus quer, que não faça sentido. Você olha para a sua realidade e diz: impossível. Foi Deus que te deu essa direção. Pastor Júlio, como que eu sei que é a direção de Deus? Quando você olha para a sua realidade e nada faz sentido, Deus está nesse negócio. Segundo, toda direção de Deus desafia a sua capacidade. Você não tem capacidade para fazer o que Deus quer que você faça. Você não tem. Você olha para a sua capacidade. Olha aqui, se você tem capacidade para fazer o que você precisa fazer, é desejo seu. Deus pode até sancionar. Eu estou falando de direção do céu. Quando Deus te dá uma direção, você não tem capacidade. Você olha para o desafio, você se assusta. Eu cheguei ali, ó, a nossa sala está por trás daquele vidro ali. Quando eu cheguei naquele vidro e olhei vocês aqui, eu falei: meu Deus do céu. A gente se assusta. Sabe quando você vai pregar para gente mais capacitada que você, que está sentado para te ouvir? Você olha e fala: meu Deus, o sermão diminui. Sabe, você olha e fala: meu Deus, o que eu vou pregar para esse povo? Você está exatamente do jeito que Deus quer. Porque toda a direção de Deus desafia a sua capacidade. Você não tem. Você não tem capacidade para viver o que Deus quer que você viva. Pastor Júlio, não tenho. Você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Lembra de Maria? O trono de Davi vai ser dele. Maria começa a dar uns passos atrás. O anjo diz: não temas, não temas. Maria não tem capacidade para gerar, porque nem casada ela era. Terceira,
Terceiro desafio. Toda a direção de Deus vai desafiar os seus recursos. Você não tem recurso para viver o que Deus quer que você viva. Pastor Júnior, não tem dinheiro. Você está exatamente do jeito que Deus quer. Hashtag tamo junto. Pergunta se tinha dinheiro para fazer esse evento antes de começar o evento. Obra de Deus nunca tem. Viver o que Deus quer que você viva vai fazer os recursos serem escassos. Você vai ligar para sua gerente, não tem dinheiro, não tem como te emprestar, não tem. Você vai ligar para aquele seu amigo que prometeu, quando você der um passo, conta comigo. Não vai contar, Deus não vai deixar ele liberar o dinheiro para você. Aí você vai entrar em crise. Fulano de tal falou que ia entrar comigo. Deus vai fechar a porta para que ele não entre. Você vai ficar culpando os outros. Pastor Júlio, primeiro, o que eu faço se a realidade não fecha? É porque Deus quer de você um nível de fé que você ainda não tem. Se não faz sentido, é porque Deus quer de você um nível de fé. Não faz sentido, mas eu lanço a rede. Se Deus te deu uma palavra, fica só com a palavra. Não faz sentido, mas eu permaneço firme. Já reparou que quanto mais fiel a Deus, mais difícil fica? Pastor Júlio, como que eu sei que eu estou sendo fiel a Deus? Pelo nível de batalha que você enfrenta. Quanto mais fiel a Deus, maior o nível de batalha. Por quê, Pastor Júlio? Porque Deus não confia suas maiores batalhas para os seus piores soldados. Deus confia suas maiores batalhas para os seus melhores soldados. Mas tem uma palavra da parte dele: a vitória já é sua. Segura. Segundo, Pastor Júlio, eu não tenho capacidade. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Não tenho capacidade, mas eu sirvo um Deus que me capacita. Eu não sei pregar, mas eu tenho um Deus que vai pregar através de mim. Eu não sei falar, mas Deus vai falar através de você. Eu não sei fazer, não é você que vai fazer. Você só vai ser ferramenta. É Ele que vai fazer através de você. Só quem é instrumento de Deus, só quem está disposto a ser instrumento de Deus, joga a mão para cima e dá um brado de vitória ao Senhor. Terceiro, e eu vou vontade de pregar até umas 2 horas da tarde aqui. Meu Deus, já deu minha hora. Escuta só. Pastor Júlio, não tem dinheiro. Você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Por quê? Porque Deus não dá, o recurso não vem antes do propósito. O recurso vem dentro do propósito. Vou repetir. Deus não vai te dar uma conta bancária antes. Deus vai preparar tudo dentro enquanto você caminha. Deus não deu uma conta bancária para Noé. Deus falou para Noé: constrói que eu preparo a madeira, constrói que eu preparo os recursos. Gideão está lá com a calculadora da terra calculando: eu preciso de 32 mil homens para vencer essa batalha. Deus fala para Gideão: descarta a calculadora da terra e pega a calculadora do céu. 300 homens é suficiente para você vencer essa batalha. A calculadora do céu nunca erra. Diga comigo: a calculadora do céu. Diga comigo: a calculadora do céu nunca erra. Não tenho dinheiro. Dá um passo para você ver se não vai vir dinheiro de tudo quanto é lugar. Deus vai fazer o sobrenatural. Eu profetizo: tem alguém precisando de recurso aqui? Levanta a mão para receber. Só dá um passo de fé. Você vai ver Deus trazendo de lugares que você menos espera, a ponto de você dizer: foi o Senhor que fez isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Quem pode dar um brado de vitória ao Senhor? Segura.
Coloca o verso 2 para mim fechar a mensagem. Canta alegremente, ó estéreo. Verso 2, verso 2, verso 2. Olha aqui. Amplia o lugar da tua tenda. É interessante, pastoras, que Deus não fala amplia o lugar da casa, porque peregrino não tem casa, peregrino tem tenda. Porque casa fala de lugar fixo. O problema é que você quer fixar, e Deus está dizendo, se a nuvem se movimentar, porque é a minha igreja que eu pastoreio. Se apega não. Deus pode arrancar de você daí, líder. Deus pode arrancar você daí, pastor. O problema é que a gente quer colocar casa onde Deus está dizendo, constrói tenda. Deus está dizendo, amplia o lugar da. Só que Deus está falando isso para uma nação estéril. Se chegar, pastora Cátia, chegar assim, se vocês chegarem numa mulher que está grávida, o que vocês vão dizer para ela? Aumenta os cômodos da casa, vai morar numa casa maior. Ela está grávida, só que para uma estéril. Deus está falando para uma estéril, amplia. Por que Deus faz isso? Porque Deus é Deus de pedidos absurdos. Deus é Deus de pedidos absurdos. Porque fé é você fazer hoje, entendendo que a parte de Deus já está feita. Fé é se preparar hoje, entendendo que Deus vai liberar amanhã. Amplia o lugar da tenda. Essa nação nasceu para ser estéril? Não. Essa nação nasceu para peregrinar. Por que as guerras estão acontecendo em Israel? Porque Israel quer ficar fixo no lugar que Deus falou peregrina. Se a gente mergulhar aqui não dá tempo. Olha aqui para mim, entenda. Essa nação tem uma palavra sobre ela. Em ti serão benditas todas as famílias da. Ela está estéril, mas ela não é. Estar é condição. Estar é passageiro. Estar tem prazo de validade. Eu estou triste, mas eu não sou. Eu estou meio que para baixo, meio brocochô, mas eu não sou. Porque estar é condição, ser é identidade. Ser tem a ver com a minha essência. E essa nação não, ela está estéril, mas ela não é. Eu prego para a gente aqui que está, mas não é. Canta alegremente, ó estéril. Aí Deus vem e diz, amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas. Aí vem Deus e fala assim, ó, estendam-se as cortinas das tuas habitações, não em peças. Deixa eu fazer uma pergunta para fechar. Não responda. Será que alguém pode impedir Deus de fazer alguma coisa? Pode. Tem coisa, pastores, que Deus já era para ter feito. Deus não fez porque eu estou atrapalhando. Tem coisas, mãe, que era para Deus ter feito na vida dos seus filhos. Talvez Ele não está fazendo por sua causa. Eita, isso aqui pega. Por que Deus está dizendo não em peças? Deus está dizendo, não atrapalhe o que eu tenho para fazer. Se tem uma oração que você não pode, você mulher que está aqui, para mim fechar, se tem uma oração que você tem que fazer é, Senhor, não deixa que eu atrapalhe o que o Senhor tem que fazer. Eu quero cooperar com aquilo que o Senhor quer fazer. Eu preciso cooperar com aquilo que Ele tem que fazer. Você quer ver como uma mãe atrapalha? Eu te mostro, olha aqui. A mãe está lavando a louça.
Aí entra a filha correndo e diz assim: mãe, sonhei com meu passaporte carimbado para tantas nações, eu viajava. Só porque a mãe nunca entrou num avião. A mãe olha para a filha e diz assim: você nunca vai sair de Manaus. Deixa de ser besta. Para de ficar sonhando. Para de ficar com essas loucuras. A mãe está atrapalhando o que Deus tem para fazer na vida da filha, sim ou não? Aí o filho chega no pai e diz assim: pai, sonhei com meu jaleco, meu CRM, meu consultório, pai, sonhei. O pai olha e diz: você vai fazer medicina com o quê? Deixa de ser doido. Gente, não tem dinheiro nem para... vai fazer medicina com o quê? Aí eu te pergunto: e se o sonho desse menino foi Deus que deu? Jacó questionou o sonho de José. Você pode até questionar. Jacó questionou o sonho de José, mas ele não atrapalhou. Quem atrapalhou foi os irmãos. Porque Jacó um dia colocou a cabeça numa pedra. Deus subiu e desceu numa escadaria, e Deus disse para Jacó: essa terra que você está, eu vou dar para os seus filhos. Vou fazer de ti uma grande nação. Jacó sonhou no deserto para José sonhar dentro de casa. Tem mãe que sonha no deserto para os filhos sonharem dentro de casa. Levanta a mão, mulher, para receber isso. Deus vai te curar, para você investir no sonho das suas filhas, dos seus filhos. Deus vai curar você. Deus está te curando. Pastor, eu não estou entendendo. Deus, você é mãe geracional. Eu não estou falando de paternidade biológica, eu estou falando de paternidade espiritual. Deus vai te usar para abençoar essa geração. Deus vai te usar para ser plataforma. Seus filhos serão maiores. Eles irão mais longe do que você. Quem crê dá um salto da cadeira e dá um brado de vitória ao Senhor. Olha aqui para mim fechar a mensagem de fato agora. Já fechei a Bíblia. Olha aqui. Não duvide daquilo que Deus pode fazer na vida dos seus filhos. Sabe quantos filhos minha mãe perdeu antes de mim? Eu sou o filho mais velho. 2 filhos. Quando minha mãe ficou grávida de mim, ela ficou com medo. Já tinha perdido 2. O que ela pensou? Vou perder o 3º. Olha eu aqui. Minha mãe é aquela irmã do coque. Acorda todo dia de madrugada para orar por mim. Eu piso em lugares que minha mãe nunca pisou. Eu vou para lugares que minha mãe nunca foi. E eu profetizo que os meus filhos vão para lugares que eu nunca fui. Levanta a mão para receber. Seus filhos vão em lugares que você nunca foi. Você não é estéril. Você é mãe geracional. Você é pai de multidões. Você é mãe de multidões. Seus filhos irão mais longe. Só quem crê. Santo, toda a criação. Você pode glorificar. Exaltado, Exaltado, Santo, Santo para sempre. você pode adorar Teu nome eu exalto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos. Sobre todos. Grita, canta. Teu nome, Grita. teu nome. Mulher plena não é estéril. Mulher plena é mãe geracional. É mãe de gerações.
adoradora, vai. Você é livre para fazer isso, vai. Todas as correntes que te prendem, elas caem agora pelo poder da adoração. Sua identidade está firmada nele, grita. Adora, adora, adora. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, 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 tu será. Segura. Eu vou fazer uma oração aqui. E eu não quero te envergonhar, mas eu preciso falar isso aqui. Por muito tempo eu fui escravo, porque eu tinha problema de paternidade dentro de casa. Meu pai pastorzão, mas eu era distante do meu pai. E Deus precisou tratar comigo e com meu pai para que eu viesse fluir na minha identidade, para que eu pudesse viver o que eu estou vivendo hoje. Eu quero orar por pessoas que estão aqui, que se sentem presas. Veio para a conferência e se sentem presas. Se você estiver na galeria, desça. Mas não venha por emoção, venha por entendimento. Eu não oro por emoção, venha com entendimento. Eu quero orar por alguém aqui que tem algo do seu passado que te prende e você não consegue fluir, e você precisa viver o resgate dessa identidade. Venha com entendimento que eu vou orar por você. Pastor Júlio, não, Pastor Júlio, eu tenho vergonha. Vergonha é continuar do jeito que você está. Ninguém vai te julgar, nós vamos te abraçar. Venha mais para frente, por favor. Porque às vezes faltou um pai para afirmar essa identidade. E quando o pai diz canta, o pai está firmando a identidade. Venha mais para frente. Talvez faltou um pai. Talvez a sua falta é de pai. A sua falta é de pai. Você sente falta. Você, mulher, que tem dificuldade de dar carinho para os seus netos. Aí Deus está falando. Tem dificuldade de dar carinho para os seus filhos. Tem dificuldade de amar, porque faltou amor para você. Sai do seu lugar e venha. Faltou amor para você. Abraça ela. Isso é a dor da alma. Fique tranquilo que Deus está tratando. É a dor da alma. É uma alma que está gritando. Não se preocupe. Só feche os seus olhos. É uma alma que está gritando. E tem momento que a nossa alma grita. Escuta isso. Antes de orar. Meu pai nunca me deu carinho. Um dia eu entro no apartamento do meu pai e meu pai está rolando com Eduarda, Maria Eduarda, minha filha. Meu pai está rolando no tapete. Meu pai nunca fez aquilo comigo. Meu pai enchia a Maria Eduarda de beijo, mas meu pai nunca me beijou. Entrei em crise. Minha mãe Águia entrou no quarto e disse assim: eu estou orando há muitos anos para você se acertar com seu pai. E minha mãe disse assim: não adianta você pregar no Brasil se você tem problema com seu pai. Deus vai tratar com vocês dois. Eu estou no joelho por vocês. Aí um dia eu estou andando no centro da cidade, meu pai me liga. Aí eu atendo e meu pai fala: Júlio, vem almoçar comigo. E eu fui lá no apartamento dele almoçar com ele. Estou sentado na mesa. Meu pai olha para mim e diz: filho, eu quero te pedir perdão. Minha mãe levantou e saiu da mesa. Minha esposa saiu da mesa. Meu pai, pastor, olhou para mim e disse assim: filho, eu não fui o pai que você precisou ter. Precisou que eu fosse. Me perdoe por não ter sido o pai que você precisou. E ele olhou para mim e disse assim: sabe por que eu não fui o pai que você quis que eu fosse? Porque eu tive um pai que também não foi o que eu precisei que ele fosse.
E eu repliquei dentro da minha casa. Eu repliquei dentro da minha casa aquilo que eu não devia ter sido. E eu quero te pedir perdão. Hoje eu vivo o melhor da paternidade com meu pai. A gente se abraçou naquele dia, aquele gente chorou. Eu beijo meu pai hoje, ele fica todo sem jeito, porque meu pai não sabe receber carinho. Só que eu vejo ele vencendo essas barreiras, dando carinho para os netos. Porque às vezes, se os filhos não são cura, os netos vão ser. E Deus está dizendo para você que vai derramar tanto amor em você, que você vai ter para transbordar. Feche seus olhos, porque transbordarás para a direita. Eu profetizo mulheres peregrinas que vão transbordar. Aleluia, você vai transbordar para a esquerda. Mulheres peregrinas que vão transbordar. Estéreis, nós estamos, mas não somos. Nós somos transbordantes. Você vai transbordar na vida da sua filha, você vai transbordar na vida do seu filho, você vai transbordar na vida dos seus netos, você vai transbordar na vida de quem você ama. Deus vai fazer você transbordar na sua identidade. Seja cheio agora. Seja, canta estéreo, canta estéreo. Mas nós estamos, mas nós somos peregrinos. Uragachai. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Receba o amor de Deus. Receba o amor de Deus sobre os seus traumas, sobre as lacunas, sobre as feridas. Nós rejeitamos a comparação. Quem sabe um dia te compararam. Quem sabe te compararam com a sua prima, te compararam com a sua vizinha, te compararam com tanta gente, a ponto de você esquecer quem você é. E Deus está dizendo: você é filha, você é amada, você é ataviada, você é, aleluia, você é jardim fechado, você é fonte selada, você é mulher de Deus. Erga a cabeça, para de lamber ferida. Deus te chamou para reinar. Reine, mulher, reine. Teu amor, Deus está lavando. Feche seus olhos. Firma a identidade dela, Senhor. Firma a identidade dela agora. Ela não é as feridas, ela é as cicatrizes. Ela não é estéril, ela vai dar à luz. Deus me revela que tem uma mulher estéril aqui que não consegue ter filho. Deus está dizendo que vai te curar nessa conferência. Deus está curando o seu útero. Eita, você vai testemunhar. Guarde essa data. Guarde essa data. Dia 28. Aleluia. Deus curou você. Deus está curando a sua identidade. Você não é o que aquele abusador disse que você era. Você não é o que aquele narcisista disse que você era. Você não é o que aquele manipulador disse que você era. Você não é o que aquele pai narcisista disse que você era. Você não é o que aquela mãe tóxica, que você honra ela, apesar de você olhar e dizer ela não merece, mas a honra é um favor que não se merece, porque existe graça. Deus vai fazer você honrar a memória dela. Deus vai fazer você honrar a memória daquele pai que te faltou, a ponto de você olhar para os seus filhos e dizer assim: meu pai faltou nisso e foi isso, mas Deus usou ele para cicatrizar as minhas feridas. Deus usou ele para apontar o meu destino. Você não é, eu repreendo toda palavra maldita do narcisista que foi liberada contra você.
toda palavra maldita daquele manipulador, daquele filho das trevas, cai agora em nome de Jesus. Você é amada, você é escolhida, você é ataviada, você é noiva do Cordeiro, você é sacerdócio real, você é povo adquirido. Então flua na sua identidade, canta, adore, flua no seu chamado. Não faz sentido, mas receberás o poder do Espírito Santo sobre vós. Receba a presença do Espírito Santo para fluir. A área que você foi mais ferida é a área que mais Deus vai te usar. A área que você foi mais abusada é a área que Deus vai te usar para fechar feridas. Mulheres curadas são mulheres de destino. Mulheres curadas são mulheres de governo. Mulheres curadas são mulheres que apontam o destino. Não, Deus não te chamou para lamber feridas. Deus te chamou para mostrar cicatrizes. As cicatrizes provam que eu superei. Deus está te dando cicatriz de superação. Peregrinas, mas curadas. Peregrinas, mas armadoras de tendas. Peregrinas, mas tendas ampliadas. Peregrinas, mas mulheres que vão gerar. E gera libertadores, Joquebede. Deus vai levantar Cifra e Puá para proteger o que você está gerando. Uragachai, as parteiras vão proteger. Deus vai levantar parteiras para cuidar do que você está gerando. Canta, adore, adore. Seus filhos estão na escola, Deus está cuidando deles. Seus filhos estão na faculdade, Deus está cuidando deles. Seus filhos estão nas ruas, Deus está cuidando deles. Seus filhos estão do outro lado do Brasil, Deus está cuidando deles. Uragaçou, aleluia. Seus filhos serão guardados, Senhor, serão guardados da mente daquele professor militante. Seus filhos serão guardados da guerra ideológica e cultural que nós vivemos. Seus filhos serão levantados por Deus para protegerem princípios e valores. Hanagassou, receba isso, receba no seu espírito. Uragassai, mulheres. Ah, pastor, está difícil gerar. Nossos dias estavam tão virados, mas é nesses dias que Deus levanta Joquebede para levantar libertadores. Ah, pastor, está difícil gerar. É nesses dias que Deus levanta Maria para gerar libertador, que vão contrariar a sentença de Herodes, que vão contrariar a sentença de Faraó. A televisão não vai dominar seus filhos. A pornografia não vai dominar os seus filhos. As guerras ideológicas não vão contagiar os seus filhos. Enquanto tiver uma mulher de joelho no chão, tem filhos de pé. Enquanto tem uma mulher de joelhos no chão, tem filhos de pé. Souragachai, aonde estão os nossos filhos agora? Toca na vida deles, Senhor. Aonde estão as nossas filhas, os nossos filhos? Toca na vida deles. Guarda a nossa identidade. Protege essa mãe, protege esse pai, protege as famílias. Eu profetizo todo espírito de esterilidade, cai por terra agora em nome de Jesus. Toda palavra de esterilidade seja repreendida agora. Você pode adorar. Você que vai à frente, eu te abençoo agora em nome de Jesus. Eu abençoo suas feridas. Fecha agora todas as feridas, Senhor. Todos os traumas, tudo aquilo que impede você de fluir na sua identidade, seja curada agora.
Quem pode celebrar, aplaudir, glorificar?